Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. Eu tô até me perdendo nos nomes. Ai, ai, ai. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal e curte os relatos, deixa o like. Não se esqueça de fazer aquela visita à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. E não se esqueça que nós temos caixa assombrada do mês de outubro disponível para vocês com o tema Halloween. Sim, tem várias coisinhas muito legais. Algumas dessas coisas são esta linda velinha, aqui ó, vela aromática de cereja e avelã. Ela é linda e cheirosa. Ela tem meio que purpurina assim junto com ela. Se você olhar assim de pertinho, você vai ver que ela brilha com purpurina. Até eu tô com purpurina na testa. Os cards tem receita, tem gostosura, muito gostosura aqui pra vocês. Uma bala que é maravilhosa. Mas tem que tomar cuidado pra não afogar. Lembra aquelas balas soft? Quando ela fica assim, ela fica lisa. Mas é uma delícia. Tem lanterna de Halloween. Tem caneca. Mas não tô com ela aqui pra mostrar pra vocês. Tem dobradura pra você brincar aí de fortune teller. Tá bem legal a caixa, né? Como sempre. Muito legal. Não perca a sua, ok? Então, bora pros relatos de hoje. E o primeiro deles é... Ai, meu dedo, bati meu dedo de frente assim no chão. Tum, o dedão. Vamos para o primeiro relato de hoje, que é este. Este daqui. A minha gata reencarnou e voltou pra mim. Olha que interessante. Temos relatos aqui de animaizinhos que diz que retornam. Às vezes até como outro animal, né? Vamos lá. Oi, Ana, Matheus e Assombrados. Eu sou a fulana. Pode me chamar de fulana. Eu sou de Portugal e eu e a minha mãe amamos assistir os seus relatos em tudo quanto é lugar. Que legal, obrigada. Hoje eu venho falar de algo que aconteceu recentemente. Eu moro no campo, tipo um sítio, como chamam aí no Brasil. E eu tenho 6 gatos. Porém, eles não têm acesso à rua, pois sabemos que na rua existem muitos perigos, maldade humana, doenças, outros animais e aqui poços. Apesar de ter um quintal vedado, eles arranjam tudo quanto é forma de escapar. Quem tem gato sabe bem como é. Ai, gato é difícil segurar mesmo. Para além dos meus gatos de casa, vivem por aqui alguns gatinhos de colônia. Me mudei em 2019 para o campo e em 2020 conheci uma vizinha que mora mais à frente. E aqui vou chamá-la de Sara. Ela também tinha muitos gatinhos de colônia. O que é gatinho de colônia? Tinha muitos gatinhos de colônia. E como boas gateiras que somos, acabamos conversando sobre gatos e conversa puxa conversa. Ela me falou que tinha alguns filhotes, na verdade muitos filhotes, e que queria encontrar pessoas para adotar esses filhotes. Na época, eu só tinha 4 gatos em casa e decidi adotar 2, a Brida e o Pirilampo. Pirilampo porque é vagalume, né? Porque ele é todo preto com a pontinha do rabo branca. Que bonitinho. Bom, a Brida e o Pirilampo nasceram em 12 de abril de 2020 e tivemos que pegá-los bem pequenininhos porque a mãe deles ainda era muito novinha e acabou por deixá-los na chuva. E muitas horas também sem ser alimentados. Então nós acabamos de criar os gatinhos. A Brida era uma gatinha muito especial para mim. Além de ter me ajudado muito com a depressão, ela era diferente dos meus outros gatos. Estava sempre atrás de mim, se jogava no chão para eu esfregar a barriguinha dela e só dormia quando eu a aconchegava na sua mantinha para ela mamar até cair no sono, sempre encostadinha na minha barriga. No dia 31 de outubro de 2022, eu tive que ficar no trabalho até mais tarde e cheguei muito cansada em casa. Logo de cara, eu perguntei ao meu irmão pela Brida e ele disse que ela estava dormindo e eu fui descansar um pouco. Mas sabe quando a gente sente que alguma coisa está errada? Durante o dia eu me senti triste, angustiada, sempre com aquela sensação que alguma coisa ia acontecer. Mas pensei que era coisa da minha cabeça.
E essa sensação continuou. Perguntei novamente pela Brida e o meu pai respondeu que ela tinha saído para a rua, mas já estava em casa. Mas eu não me conformei, porque ela aparecia sempre quando eu chegava. Mas naquele dia estava tudo demasiado quieto. Levantei e procurei a Brida pela casa. Quando olhei e vi o Timóteo, que é o gato da colônia, e é muito parecido com a Brida, eu percebi que quem estava em casa não era a minha gata, era outro gato, que era, acho que, parecido com ela. Nessa altura, já estava escurecendo. Era já umas 6:30 da tarde e eu saí desesperada pelo terreno à procura dela, chamando pelo nome. As ervas estavam altas, estava escuro e o terreno é grande e havia muitos sítios, muitos lugares onde ela poderia estar. Eu fiquei procurando por ela até perto da meia-noite, quando de repente me lembrei do poço e entrei em pânico. Apesar de ser longe de casa, só restava procurar lá. Cheguei perto do poço, um poço enorme, com 3 metros de diâmetro e uns 7 ou 8 metros de profundidade, sendo que estava só cerca de 5 metros cheio. Liguei a lanterna e apontei. Nesse momento me deu um aperto enorme no peito e eu comecei a andar para trás. Mas eu pensei, sei lá, deve ser um pedaço de cortiça que está boiando ali. Pois aqui é muito comum colocarem cortiça nos poços por causa dos passarinhos e das rãs. Ela era cor de laranja, mas molhada, estava acastanhada. Parei um momento, ganhei coragem e voltei a olhar lá para dentro. Nesse momento vi que realmente era ela e que já havia partido. Eu comecei a ver tudo preto. Eu fiquei tonta e comecei a ficar sem ar. Eu não podia acreditar que tanta coisa tinha coincidido para aquilo acontecer. Eu ter saído tarde do trabalho, ela ter fugido justamente naquele dia, o Timóteo, que nunca entrou em casa, naquele dia entrou e confundiu meu pai, porque ele achou que era a minha gata que estava em casa. O fato dela ter conseguido sair de dentro da vedação e, ainda pior, ter feito todo aquele percurso até o poço. Parece que algo estava conspirando para isso acontecer. Eu fiquei muito revoltada com Deus. Eu gritava, eu chorava, literalmente, sabe, babava assim, até vomitei. Eu me sentia muito culpada por não ter saído antes à procura dela. Olha, foi muito difícil de tirá-la lá de dentro, mas eu não podia deixá-la lá. Quando a tirei, percebi que já estava sem vida há algumas horas. Embrulhei ela num lençol branco e chorei horrores agarrada ao seu corpinho e pedindo perdão por não ter conseguido ajudar. Mas hoje eu penso que foi um livramento de Deus eu não ter encontrado mais cedo. Pois se ela estivesse viva ainda, ia ser mais difícil de tirá-la dali. Inevitavelmente ela ia acabar por partir de igual modo e eu ia assistir a tudo aquilo. Durante semanas eu chorava todas as noites e eu a via pela casa. Eu via uma silhueta laranja em lugares específicos onde ela gostava. Ela era a única gata daquela cor que eu tinha em casa. Todos os outros são pretos e rajadinhos. E não tinha nada daquela cor que me fizesse ter a sensação de vê-la. Também sentia subir na cama. E quando eu olhava não tinha nada. Cheguei até a ouvir ela mamar na mantinha dela. Mas não sei se foi sonho ou realidade. Eu sonhava muitas vezes que ela voltava para mim. Que Deus a colocava nos meus caminhos novamente. Como? Eu não sei, mas eu sentia que realmente ela ia voltar para mim. No início de junho de 2023, eu tive um sonho. Que a mãe da Brida, a gatinha da Sara, tinha dado cria. E que alguém os colocou numa cestinha para me mostrar. E eu na hora comecei a chorar de emoção, pois estava ali a minha Brida. Ela tinha voltado para mim. Mas eu não me lembrava do seu aspecto no sonho. Eu só sentia que era ela.
e que quando chegasse a hora eu não a escolheria pela cor, mas sim eu ia sentir que era ela. Nessa mesma semana, eu cheguei do trabalho e a minha mãe me contou que tinha visto a gata da Sara ir comer na casinha dos meus gatos. E eu achei muito estranho, pois em 3 anos ela nunca tinha vindo parar aqui. Na hora eu senti que era a resposta que eu precisava. Dias depois descobri que ela tinha dado cria, tal como no meu sonho. A última ninhada que ela teve foi em 2020, quando a Brida nasceu, e desde então ela nunca mais teve filhotes. E agora, em 2023, é que voltou a ter, depois de 3 anos. Dias depois, a Sara me mandou uma mensagem perguntando se eu podia ajudar a apanhar os 7 filhotes. 3 de uma gatinha, apanhar 7 filhotes, 3 de uma gatinha e 4 da mãe da Brida, para ela poder colocar em casa para se adaptarem ao ambiente interno. Então apanhei todos e nem estava pensando muito no sonho, sabe? Quase todos eram bem bravinhos. Me arranharam, me morderam, aquelas coisinhas tão pequenininhas e tão sapecas. Mas uma, pequenininha, a mais pequenininha de todas, a menorzinha de todas, tal como a Brida, ela ficou quietinha e olhou para mim tão calminha, tão docinha. Eu na hora parei, olhei nos olhos dela e ouvi uma voz dizer: leve-a contigo. Eu a encostei no meu peito e disse: Sara, eu vou ficar com essa menina, posso? E ela riu e disse que eu estava à vontade. Ana, ela está há 2 semanas comigo e cada dia que passa eu reconheço mais características da minha Brida nela. Logo de cara, os meus gatos não fizeram escândalo. Eles ficaram tranquilos com ela, como se já a conhecessem. E logo no segundo dia já estava todo mundo brincando. Ela não é laranja, mas sim castanha e bege, a famosa tartaruguinha. Eu acho que por isso ela não tinha uma cor específica no meu sonho. E por incrível que pareça, as manchas no rosto são idênticas. Os olhos são iguaizinhos. Eu reconheci na hora que ela me olhou nos olhos, eu reconheci. Nos 2 primeiros dias, ela vinha sozinha para baixo da minha manta e dormia encostada na minha barriga. Ana, ela nunca tinha tido contato com as pessoas e gatos, assim, não gostam de se sentir fechados nem apertados. E ela se fechava, assim, sozinha, tal como a Brida fazia. E logo depois de uns dias, ela começou a mamar na mantinha também. Todos os dias até adormecer. E eu agora não sou capaz de largá-la sozinha, com medo de perdê-la novamente. Eu tenho a certeza que a minha Brida reencarnou nessa filhotinha que dei o nome de Frida. E desde que a pequena Frida está comigo, nunca mais tive esses sonhos nem visões da Brida. E agora uma curiosidade. Ela nasceu na semana entre 9 e 15 de abril. Talvez até no mesmo dia que a Brida nasceu em 2020. Espero que tenham gostado do relato e espero que ajude a confortar alguém que tenha perdido recentemente um bichinho de estimação. Quando os amamos de verdade e sofremos pela sua perda, quando reencarnam, há sempre um jeito de cruzarem os nossos caminhos. Beijinhos a todos e deem muito carinho aos vossos bichinhos por mim. Aqui vai algumas... ela mandou algumas fotos em comparação das 2 gatinhas. Eu vi aqui, mas eu vou preservar. Aninha, vocês têm que começar a fazer envio da caixa assombrada para Portugal. Quero muito encomendar. Ai, tinha que estender, né, para fora, mandar as coisas. Bom, então, já vimos aqui outros relatos disso daí. Dizem que animais reencarnam muito rápido, eles podem reencarnar muito rápido. Porque são puros, não tem muito o que ficar fazendo lá. E outros relatos aqui de animaizinhos que voltaram ali para os seus queridos donos.
Já teve relato, acho que de cachorro que se foi e voltou em forma de gato, ou o contrário, sabe? A questão é que a pessoa reconhece neles uma energia, algo diferente, algo que os faz acreditar que são os mesmos bichinhos, que é o mesmo, entendeu? Que é ele ali de novo em outro corpinho. Você já passou por uma experiência desse tipo? Conta pra gente que a gente quer saber, né, assombrados? Vamos para o próximo relato. Deixa eu só anotar aqui. Próximo relato. Deixa eu ver qual é o título. A sombra bateu a minha porta e entrou sem permissão. Relatos da minha avó. Parte 1, acho, né? A sombra bateu a minha porta e entrou sem permissão. Os nomes... os nomes na introdução não estão trocados, mas acho que depois estão trocados, né? Bom, oi Ana e assombrados, eu me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. É meu sonho falar isso, eu tô muito feliz em enviar o meu primeiro relato. Eu tenho 15 anos e moro numa cidadezinha no Paraná. O relato que vou contar hoje aconteceu com a minha avó. Eu tô ansiosa para escrever todos os relatos que ela tem, portanto logo enviaremos outros. Eu gosto e sou muito fã do seu canal. Admiro muito o seu trabalho e do Matheus. Acompanho faz bastante tempo. Gosto de ouvir principalmente enquanto arrumo meu cabelo. Obrigada por me fazer companhia, Ana. Sem mais delongas, vamos ao relato. Peço perdão caso houver algum erro de digitação e pode ler tranquila, pois se houver nomes estarão trocados. Peço desculpa se tiver ficado muito longo, mas tentamos relatar com o máximo de informações para que fique bem completo e de fácil compreensão. Exato. A partir de agora, quem conta é a minha avó. Vamos lá, obrigada. Desde jovem, a avó dela falando, desde jovem sempre fui muito sensível ao mundo espiritual. Eu via coisas, ouvia, sonhava e até sentia. Por exemplo, houve uma vez em que sonhei que o meu irmão mais novo, chamado Marcos, havia sofrido um acidente grave, no qual havia feito um corte profundo em sua perna. No dia seguinte veio até mim a notícia de que o Marcos havia realmente sofrido um acidente de trabalho e estava com um corte na perna. Exatamente igual ao que eu vi no sonho. Mas bem, isso é história para um outro relato. Essa é apenas uma das histórias sobrenaturais que aconteceram comigo. Tenho muitas outras e logo a minha neta irá escrever para vocês. Hoje vou contar o relato do dia em que algo bateu à minha porta e que, mesmo sem saber de fato o que ou quem era, eu sabia que não era desse mundo, muito menos tinha boas intenções ali. Esse relato aconteceu quando eu tinha por volta dos meus 26 anos. Hoje eu tenho 68, quase completando 69. Era tarde da noite, meu marido e os meus filhos estavam dormindo, estava apenas eu acordada. Com a correria do dia a dia e por ter que ficar mais atenta às crianças durante o dia, era costume deixar para fazer as tarefas domésticas à noite, quando já estavam dormindo. Então, lá estava eu, passando roupa por volta das 8:30 da noite, mas até aí tudo bem, estava tudo normal. De repente, escutei o barulho do portão abrindo e pude perceber que havia alguém na área de casa. Em seguida, ouvi uma batida na porta da frente. Achei estranho, pois já era tarde, mas pensei que talvez fosse algum dos meus irmãos que havia vindo em visita, algo bem comum até. Logo larguei o que estava fazendo e me direcionei até a porta para abri-la. Mas nem tive tempo, pois quando estava prestes a abrir, ouvi outra batida na porta da cozinha. Tipo, igual aconteceu com a minha avó, que eu já contei aqui pra vocês, com a minha mãe também. Então lá fui eu com a intenção de abrir a outra porta. Novamente não tive tempo, pois ao chegar lá, repentinamente ouvi 3 estalos muito fortes na casa, tão fortes que pude sentir como se a madeira estivesse quebrando. Aí eu fiquei muito assustada. Então corri em direção ao quarto e fui deitar com as crianças. Permaneci ali durante alguns minutos e então resolvi levantar para verificar o que era aquilo. Foi quando pude observar que havia algo estranho comigo dentro de casa, mesmo sem eu ter permitido a sua entrada. Era uma sombra, de 1,70 m de altura mais ou menos, aparentemente um adulto. Era mais escura que a noite e não tinha uma face formada, era apenas uma sombra e corria de um lado para o outro dentro de casa. Parecia que estava tentando se esconder de mim. Era como se estivesse brincando de esconde-esconde.
passando entre as cortinas da janela, tentando se esconder. Eu sentia que a sombra queria brincar. Tentava chegar perto, mas aí a sombra corria, impedindo que eu me aproximasse, e então surgia em outro lugar da casa. Isso se repetiu durante alguns minutos, e então a sombra desapareceu. E eu fui para o quarto após tudo isso, pois já estava tarde para continuar os serviços e depois do acontecido, eu não ficaria sozinha acordada aquela noite, né? Essa mesma sombra continuou aparecendo dentro de casa frequentemente durante um longo tempo. Até mesmo durante a luz do dia, era possível observar aquilo correndo e tentando se esconder de mim. Quando eu ia para fora de casa, eu não podia sequer olhar para trás, porque ela estava lá dentro, andando. Ela nunca me acompanhou para fora de casa, desde que entrou naquela noite. Essas aparições continuaram ocorrendo. Sempre que eu ia sair, eu levava as crianças comigo, pois eu tinha medo de deixá-las sozinhas com aquilo. Apenas eu a via, ninguém mais. Tentei por algumas vezes conversar com ela, para de repente descobrir o que ela queria ou por que estava ali, mas nunca tive uma resposta. Então resolvi procurar ajuda no centro espírita da cidade na época, pois já estava cansada daquilo. Eles me falaram que eu possuía um dom, o dom da cura, e me orientaram a desenvolvê-lo. Fui até lá várias vezes e depois disso a sombra desapareceu e eu nunca mais a vi. Morei durante 4 anos naquela casa e os primeiros meses foram assustadores. Depois, como já disse, as coisas voltaram ao normal. Conversando com alguns moradores por perto, ainda na época, me disseram que talvez tivesse algo na casa, pois desde que cheguei a sombra já estava lá e além disso aconteceram outras coisas sobrenaturais na casa, como o sonho que relatei no início, entre outras coisas que contarei em outro relato. Conclusão? E é isso, Ana, estou finalizando o relato, também com a minha avó do lado. Até hoje ela não sabe o que de fato era aquela sombra. O que vocês acham que pode ser? Será que a casa era assombrada? Obrigada por contar o relato da minha avó, Ana. Um beijo a você e a todos os assombrados. Em breve enviaremos novas histórias. Até a próxima. Te adoro. Beijos. Beijos pra você. Muito obrigada. Então, parece que já estava lá com a casa. Não é uma coisa que fazia mal, mas ficava correndo por lá. Parecia adulto, né, pelo tamanho e tal. Então, será que realmente queria brincar? Não saía da casa. O que o pessoal do centro espírita falou? Falou só que você tem o dom da cura, mas o que tem a ver com a sombra que estava em casa? Não falou nada, mas aí a partir do momento que você começou a ir lá para desenvolver isso, o seu dom, aquela sombra foi sumindo? O que tinha de relação entre as duas coisas aí? Às vezes era alguém realmente ligado à casa, mas que não queria fazer mal algum, né? Não sei, é difícil dizer, mas que não fez mal, né? Só estava por lá, talvez querendo brincar ou querendo uma atenção, vai saber, né? Mas fez bem em não deixar as crianças sozinhas. Próximo relato, deixa eu só ver aqui se para eu anotar aqui. Próximo relato, promessa para São Longuinho. Oi, Ana e assombrados, eu tenho 22 anos e me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana e isso é maravilhoso. Esse é o meu primeiro relato por aqui e não carrega nada assim de tão sobrenatural. Na realidade, trata-se de uma promessa. Então, vamos lá. Esse relato não vai ter nomes, mas se houver algum já vai estar trocado. Não vou citar o nome da cidade em que eu moro, somente uma cidade vizinha aqui para situar. Pode ler sem preocupação, já peço desculpas por possíveis erros de digitação. Bora lá. Bom, fazia em torno de um mês que eu não via a minha carteira, que ficava em um móvel logo na entrada do apartamento. Sabe, você abre a porta e dá de cara com ele e já é possível ver no móvel, todas as carteiras da família. Mas eu acreditava fielmente que a minha carteira deveria estar em alguma bolsa da minha mãe e não cheguei a me preocupar de fato com isso. No entanto, esses dias precisava muito do meu cartão para realizar uma compra pela internet. Porém, como eu achava que estava com a minha mãe, acabei pedindo para que ela mandasse foto do cartão.
visto que ela estava num sítio da família e eu na nossa casa em uma cidade próxima a Curitiba. Durante a conversa, ela falou que a minha carteira não estava em sua bolsa e pediu para eu verificar nas outras bolsas que ela tinha e estavam no armário. Enquanto eu olhava nessas bolsas, minha mãe chegou a procurar dentro do carro que ela estava usando. E tanto eu quanto ela chegamos à mesma conclusão. Eu havia perdido a minha carteira em algum lugar. O desespero bateu, porque, bom, documentos e cartão perdidos não é o ideal, né? E conversa vai, conversa vem, pelo celular, tentamos refazer todos os meus passos no último mês. Quando usei o cartão e tudo mais, sabe? Cheguei a virar a casa de ponta cabeça e verificar 1000 vezes o móvel da entrada. Porém, não achava a carteira e nem surgia uma luz de onde ela poderia estar. Então tivemos a ideia de pedir para São Longuinho. E além dos comuns pulinhos prometidos, eu fiz a promessa que enviaria um relato para o canal Assombrado se ele me ajudasse. Então, 5 minutos depois, a minha mãe enviou uma mensagem pedindo para eu verificar novamente no móvel da entrada. E eu falei que eu já tinha feito isso, mas que tá, eu ia olhar pela 1000ª vez. E para minha surpresa, no que levanto a cabeça para olhar em direção ao móvel, lá estava a carteira, como se sempre estivesse lá. Sempre tivesse tido lá. Bom, cumpri minha promessa. Inclusive, muito obrigada, São Longuinho. E depois, obviamente, demos muita risada do acontecido. Eu tenho uma teoria de que ela foi parar em outra dimensão, por terem gostado da estampa dela, que é do Garfield chutando o Odd. Mas como perceberam que ela estava sem dinheiro e o cartão carregava só conta mesmo, decidiram devolver para não precisar pagar minhas contas. Piadas à parte, acho que por algum tempo ela estava realmente em algum outro lugar que não era essa dimensão, não. E vocês, Ana e Assombrados, o que acham que rolou? Um abraço e muitas energias positivas e muita luz para todos vocês que acompanham o canal e para você e sua família inteira, Ana. Muito obrigada, um beijo para você. Então, eu acredito nessas coisas. Eu acredito que tem coisa que não é possível. Ela vai para uma outra dimensão, depois volta. Porque, como ela disse, fazia mês que ela não via carteira. Sempre ficavam, no móvel onde ficam todas as carteiras. É o lugar... Pela experiência que eu tenho em casa, assim, quando você tem esse móvelzinho, sabe? Que você entra em casa, larga tudo lá, sai de casa, pega tudo de lá. Você vê isso diariamente. Você olha para esse móvel mais de uma vez por dia. E além disso, ela procurou lá, né? Foi diretamente, procurou, olhou, não estava, blá, 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 blá. E de repente, a hora que a mãe dela fala para olhar de novo, tá lá? Como se... Você fala, eu tô louca, né? Não. Some e volta, gente. Agora o que acontece aí eu não sei muito bem. Tem um relato que nós contamos, né? Que se chama Os Coletores. Já liberei esse relato? Já contei, né? Eu tô tentando lembrar da capa dele. Ou ele tá na coletânea? Ah, ele tá na coletânea, acho que saiu sábado. Os Coletores, uma coisa assim, que é esse, pessoal que some com as coisas, depois devolve de outra dimensão. Vai saber. Cara, não duvido de nada desse mundo, só sei que essas coisas acontecem. Quem aí nunca perdeu um negócio e depois vai achar ou naquele lugar que você já cansou de procurar, ou num lugar que você fala, cara, é impossível isso daqui ter aparecido aqui, né? Mas acontece. Próximo relato, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, eu vou afundando na cadeira, né, gente? Próximo relato, amigo imaginário do meu filho. Oi, Ana e Assombrados, me chamo Fulana, mas tenho certeza que vai me chamar de Fulana. Acertou? Eu sempre quis dizer isso. Eu sou do interior de São Paulo. Sou fã do canal e assisto todos os dias arrumando a casa. Você é minha companheira de faxina. Bate aí, é nóis. Os nomes estão trocados. Bom, eu sempre assisto o canal e sempre tive vontade de enviar um relato meu, mas por conta da correria do dia a dia, acabei não enviando. Mas hoje, dia 7 de agosto de 2023, eu escutei um relato que se chama Amigo Imaginário, em que fala de um amigo imaginário chamado Francisco.
E Ana, eu me arrepiei quando ouvi, pois eu tenho 3 filhos e o meu filho mais velho, que hoje tem 8 anos, tinha um amigo imaginário com esse mesmo nome. Nós morávamos em uma chácara aqui no interior que tinha 2 casas. A casa que a gente morava e a casa sede, que era do dono da chácara, pois morávamos ali de favor. O dono nos deixou morar lá em troca de limpar e fazer serviços ali de caseiros. Um certo dia, o Gabriel sumiu de dentro de casa e eu fui procurar por ele pela chácara. Quando eu o encontrei, ele estava dentro da casa do dono, brincando sozinho na sala. Quando eu perguntei o que ele estava fazendo lá, ele me respondeu que estava brincando com o Francisco. Na época, o Gabriel tinha 4 anos. Ele era só um bebê para mim. Ele nunca contava mentiras. Eu me arrepiei quando ele disse que estava lá com o Francisco, porque eu não via ninguém. Mas deixei que ele brincasse lá. E assim foi. Todos os dias o Gabriel ia para lá para brincar com o Francisco dentro da casa do dono da chácara e só voltava quando eu chamava para ele tomar banho à tarde. Os dias passaram assim e tudo estava normal nessas circunstâncias, né? Até que um dia eu estava na cozinha da minha casa lavando louça e o Gabriel entrou em casa chorando, dizendo que ele e o Francisco tinham brigado. E que o Francisco disse que ia embora e não ia mais voltar. Eu o acalmei, conversando com ele, até que ele parou de chorar e foi brincar sozinho. Bom, Ana, depois desse dia, nunca mais o Francisco voltou. E o Gabriel hoje lembra bem pouco dele. Esse foi o meu relato hoje, espero que tenham gostado. Apesar de não ter nada muito sobrenatural, é tudo verdade. Eu tenho outras histórias que aconteceram comigo mesma e espero conseguir enviar em breve se vocês quiserem. Um beijo e deixem o like, viu? Um beijo para você, claro, pode enviar as histórias. Você não chegou a perguntar alguma coisa para os donos dessa chácara? Uma chácara, né? Isso, para os donos. Vai que eles conheciam algum Francisco que estava ali, porque era dentro da casa. Esse Francisco aparecia dentro da casa dos donos. Era lá que ele chamava, né, que brincava. Então, será que ele não tinha alguma relação com os donos da casa, da família? Eu teria perguntado, assim, já chega assim como quem não quer nada. Por acaso vocês conhecem, né? Tem algum na família, Francisco? Por quê? Porque meu filho tá brincando com ele aqui de repente, né? Tá bom que algumas pessoas eles não gostam de tocar nesses assuntos, não acreditam, até se ofendem, né? Então é um assunto delicado, sim. Mas vai saber, né? Vamos para o próximo relato, que é este. Tudo por causa de uma controvérsia religiosa. É isso? Olá, Ana, mais uma vez. Estou aqui relatando algo que ocorreu na década de 90. É uma moça que nos conta. Meu filho mais velho, que aqui vou chamar de Bruno, porque eu amo esse nome, estava aguardando o alistamento militar. Portanto, ele tinha 18 anos. Para não ficar sem fazer nada, tinha concluído o ensino médio, foi trabalhar na firma de um amigo com tintas. Levou com ele mais 3 amigos, que vamos chamar aqui de André, Luiz e João. Eles também estavam na mesma situação que o meu filho, aguardando o alistamento militar. Havia um que levou uma filhotinha de pitbull, dócil e muito brincalhona, chamada Bela. Era uma firma grande e fizeram um barracão com galões de tintas danificadas e ali havia uma pia e guardavam suas roupas e os seus pertences ali. Agora vem a conversa sobre religião. Nós somos cristãos e não acreditamos em imagens, pelo menos meu filho e eu não. O Luiz era um católico ferrenho. E dali da firma se observava a Igreja da Penha, aqui no Rio de Janeiro. Conversa vai, conversa vem, de uma conversa sobre religião, que pela amizade que existia entre eles, acabaram em desculpas e brincadeiras. Só que para o Luiz, a coisa não ficou na brincadeira. Ele se afastou dos amigos, calado e chateado. Ana, já à tardinha, o Bruno entrou no barracão para fazer o café.
viu a cachorrinha abanando o rabo na direção da pia. O Bruno entrou e viu seu amigo Luiz enchendo a leiteira de água de cabeça baixa. Como eram muito amigos, o Bruno se sentiu arrependido de ter feito brincadeira com a igreja e com a imagem das quais o amigo havia brincadeiras as que o seu amigo havia se ressentido. Bruno se aproximou e pediu desculpas ao amigo. Ana, o Luiz levantou os olhos para o Bruno. E, para espanto do meu filho, os seus olhos estavam negros. Sim, Ana, negros como carvão. E ele o olhava com um ódio devastador. Coisa que o Bruno chegou a recuar alguns passos assim para trás, sabe? Chegou a recuar. Bruno olhou para a leiteira na mão do amigo, que apesar de estar com a torneira aberta, a leiteira não enchia. Bruno sentiu muito medo, um medo como se o amigo estivesse, sei lá, possuído. A cachorrinha colocou o rabinho entre as pernas e saiu correndo. O ambiente estava pesado, quase irrespirável ali. Bruno saiu do barracão de vez e foi se encontrar com outro amigo. E começou a contar sobre a situação que havia ocorrido. André, sem entender, apontou bem distante. O Luiz, trabalhando distante de... André, sem entender, apontou bem distante o Luiz trabalhando distante deles. É isso? Ah, ok, peraí. Ah, então, beleza, deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, o Bruno saiu do barracão e foi lá se encontrar com o André. É isso, o outro amigo. E aí começou a contar, tipo, nossa, eu vi o Luiz lá dentro do barracão enchendo um negócio de água que não enchia, ele tava com os olhos negros e tal. Aí o André ficou meio sem entender, mas disse que o Luiz não tava dentro do barracão. Ele tava lá, distante deles, trabalhando em outro lugar. Então ele apontou que o Luiz estava lá em outro lugar. Resumindo, quem é que estava dentro do barracão com o Bruno? Não era o Luiz. Ana, parece uma situação boba para quem escuta, não para quem vê, né? O Luiz jurou que não havia estado dentro do barracão com o Bruno. Ana, seria então um doppelganger? Seria um espírito furioso? Seria uma visão de uma outra dimensão? Mandei, pois há poucas semanas estive com meu filho e conversamos sobre isso. Hoje o meu filho mora em outra cidade, é enfermeiro e vive muito bem. Mas ficou esse ponto de interrogação. Quem era aquele ser que se passava pelo Luiz? Beijos em você e nessa família linda e nos assombrados. Um beijo pra você, obrigada. Então, justamente depois dessa discussão, que o Luiz ficou chateado, né? Mas quem era essa pessoa? E esse lance da leiteira nunca encher de água? Então parece que alguma coisa relacionada a outra dimensão, porque a gente tem os relatos, né, de pessoas que muitas vezes vão pro lado de lá, para alguma dimensão paralela, onde eles relatam que as pessoas têm os olhos negros, né? Tem aquela coisa, o outro eu, seria o amigo, né, o Luiz de outra dimensão que por algum motivo ficou chateado, não sei, gente, é tanto mistério. Mas parece coisa de outra dimensão, né? Aquele outro eu, aquela coisa meio Coraline, né? Com os botões de olhos negros, né? Vai saber. Mas imagina, você tá ali com a pessoa, você conversar, a pessoa tá ali, tudo, você vê que é tudo esquisito e tal, mas depois você sai, você vê que a pessoa tá lá, você fala, rapaz, eu vi alguém lá dentro, eu conversei com alguém que tinha os olhos negros e tal. E a cachorrinha também viu. Detalhe que a cachorra estava lá. E também saiu com o rabinho entre as pernas por conta daquilo. E aí? Alguém já passou por isso? Conta aí pra gente. Próximo relato. Cadê? Fui levada para o umbral? Vamos ver. Oi, Ana, me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. Que emoção falar isso. Bom, o relato que escrevo aqui aconteceu comigo alguns meses atrás. Me marcou muito o que aconteceu, pois foi muito vívido. Pois bem, nesse dia passei o dia bem, como sempre, fiz minha rotina matinal, tudo nos conformes. Então lá pelas 10 horas da noite, que é o horário que eu começo a ficar com sono, fui pra cama e é aí que o sonho começa.
No meu sonho, ou pesadelo, como quiserem chamar, eu estava em uma festa, era aniversário de alguém, em um apartamento pequeno e tinha muita gente. Todos muito felizes, inclusive eu. De repente, sem que eu me desse conta, a cena mudou para uma sombria. Vou tentar ao máximo descrever aqui. Era um lugar escuro, frio, acinzentado, trovejava e relampejava. No chão era pura lama, e dessa lama saíam corpos desfigurados, alguns somente com os membros superiores, sem rosto, braços e mãos esqueléticos. Vou fazer um adendo aqui. Eu estava flutuando vendo tudo aquilo. Eles se esticavam na minha direção como se quisessem me pegar e eu fugia deles muito apavorada. Quando passei pela porta de entrada do apartamento, eu acordei. Foi apavorante, tanto no sonho quanto depois que eu acordei. Contei para todos aqui em casa e eles logo me disseram que provavelmente eu havia sido levada para outra dimensão. Bom, esse é o meu relato, não tive mais esse tipo de sonho desde aquele dia. Obrigada por ler o relato, desculpe os erros de português. Minha mãe te adora e ouve todos os seus relatos. Se puder mandar um beijo para ela, ela ficaria muito feliz. Ó, um beijo para sua mãe. um grande beijo para você, Ana. Ok, um beijo. E parece mesmo com um umbral, conforme a descrição que você deu e você ainda estava flutuando, parece que você foi para lá, né? Pode ser, não sei se seria outra dimensão, mas mesmo com a descrição aí, tudo aí, parece que você fez uma viagem astral para o umbral. Por quê? Aí eu já não sei. Será que foi a primeira? Ou foi a única que você se lembrou? Será que você vai para lá sempre? Será que não? Por que que foi? Próximo relato e último de hoje, que é este. Era meu herê ou uma alma zombeteira? Olá, Ana, tudo bem com vocês? Desde já agradeço por estar lendo o meu relato. Eu sou fã do canal desde que eu tinha 13 anos. Hoje tenho 21, olha só. Meu nome é Fulana. Meu Deus, sempre quis falar isso. Moro no Rio de Janeiro e hoje vim contar um relato que me deixou com muito medo e muita dúvida acima de tudo. Não terá nomes e se tiver já vai estar trocado. Ana, eu trabalho com o meu pai em uma loja de material de construção. Nada demais nunca aconteceu lá, até esses dias. Eu estava sentada no balcão até que chegou uma moça com um bebê no colo e uma menina que aparentava ter uns 4 anos de idade junto com ela. Ela me perguntou se eu tinha um chuveiro e eu disse que sim. Enquanto eu pegava o chuveiro, a criança que veio com ela começou a bagunçar a loja toda, mas mexendo em tudo. E a mulher não fazia nada. Eu, já sem paciência com a criança, falei para ela que não podia mexer nas coisas e tirei ela de dentro da loja. E aí terminei o atendimento. A menina me deu tchau e foi embora. No dia seguinte, a mulher voltou, porque tinha esquecido de comprar uma outra peça lá para a instalação do chuveiro e veio só com o neném de colo. E aí eu perguntei, aonde que tá a menina que veio ontem com você? E ela disse, que menina? Então eu fiquei meio confusa e disse, aquela criança com o vestido cor-de-rosa que veio com você? E ela reforçou dizendo, mas não veio ninguém comigo, eu só tenho esse filho. Ana do céu, eu gelei. Aí eu mudei de assunto, achando que a mulher ia me chamar de louca, né? Ela mesma ficou sem entender nada e foi embora rapidinho. Ana, eu tenho que dizer que eu tenho a mediunidade muito aflorada, pois eu sou médium. Só que nunca tinha acontecido nada tão vivo como esse dia. Eu falei com a criança, eu toquei na criança, Ana. Até hoje eu acho que foi a minha herê. Ou então um espírito querendo brincar comigo mesmo. Esse foi meu relato, Ana, espero que tenha gostado. Um beijão pra você, pro Matheus e pras crianças. Um beijo pra você, muito obrigada. Começou a bagunçar tudo lá ainda. Então a mulher não viu, porque a mulher podia ter falado, né? Ah, sim, aquela criança, ela tava ali, mas ela não tava comigo, né? Mas ela não lembra e não viu, não tinha criança nenhuma. Mas daí a mulher viu a moça falando sozinha lá com a criança, tipo, não pode mexer aí e tudo. A mulher ficou tipo, com o que essa mulher tá falando? Sabe? Ela tirou a criança da loja. Ai. E a criança saiu, tipo, Ai, meu Deus. Então, é que acho que foi tão nítido que ela nem
pensou que podia ser um espírito, né? Uma entidade, sei lá. Tem alguém aí que é nesse nível, que não sabe identificar se tá vivo ou, não vou dizer morto, ou se é espiritual ou carne e osso? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!